Pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação para a gente poder estar aqui nessa noite de estudo abençoada aí, que eu espero que seja de bastante reflexão para todos nós. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema, como já foi anunciado, se crês em Deus, né? E nós precisamos ter alguns caminhos iniciais a serem percorridos nesses minutos que nós vamos falar aqui, para que a gente possa entender o tema da forma mais clara possível, né? Primeiro, assim, que a ideia de Deus, quando nós falamos de Deus, essa ideia de Deus veio da onde? Existe um historiador, especificamente, um dos maiores historiadores da religião, um romeno chamado Mircea Eliade. Ele escreveu um livro em 3 volumes, né? Ele é o autor mais respeitado de história da religião no mundo. E ele escreveu um livro de 3 volumes intitulado História das Crenças e das Ideias Religiosas. Esse livro, assim, ele é indispensável para que a gente possa compreender a religião num sentido mais amplo. Não no sentido específico das diferentes escolas religiosas, mas para que a gente possa compreender a religião no sentido da ideia do sagrado no ser humano. E uma das colocações iniciais desse autor é que a ideia do sagrado, a ideia de Deus no entendimento humano, não foi algo ensinado, como equivocadamente a gente costuma pensar. Nós costumamos pensar que muitas vezes a ideia de Deus ela é fruto da cultura, né? Aquilo que foi transmitido e que veio de gerações em gerações, através de ensinamentos e tal. Mas esse historiador, remontando as origens humanas e buscando no homem primitivo, ou seja, que nem se organizava em sociedade, que nem ainda tinha uma cultura instituída, porque a cultura ela é fruto do quê? De um cultivo coletivo, que através de determinados hábitos que são coletivos, vai gerando determinadas formas de ser e tudo mais. E isso que vai fomentar a cultura gastronômica, cultura musical, isso é cultura que vai sendo transmitida, né? Agora, o homem de Neandertal, aquele homem primitivo, né, o Homo sapiens, né, já é Homo sapiens, mas o homem primitivo, lá do ponto de partida, não se organizava em sociedade, né? Era um individualismo puro. E mesmo esses homens primitivos ali, que era todo mundo igual, né? A questão da variabilidade genética que fez com que a gente tivesse feições, uma fisionomia diferente, veio com a complexidade das aquisições genéticas ao longo do tempo, mas aqueles homens primitivos, homens e mulheres, que eram todo mundo igual, né? Quem já leu o livro já abriu um livro de pré-história, sabe que ali se escolhia pela personalidade mesmo, né? Porque eram todos cópias, né? Então o homem primitivo ele era todo cópia. E esse homem, que não foi passado para ele nenhum ensinamento, ele não é fruto de nenhuma cultura, esse homem tinha a sua forma específica de reverenciar o sagrado. Da onde que veio isso? E aí ele chega à seguinte conclusão: a ideia de Deus não é algo que pode se explicar pela história e pela cultura. A ideia de Deus é parte constitutiva da consciência humana. Ou seja, a ideia de Deus é inerente. A ideia de Deus é inata a toda a criação. Então vejamos que não é algo fortuito esse tipo de reflexão. Não é algo casual, né? É algo extremamente profundo, até para pesquisadores que se debruçam sobre o tema, dizendo que não é uma ideia banal, fruto dessa ou daquela religião, e que é algo inerente ao ser humano, que, de certa forma, extrapola as fronteiras da religião, né? Se a gente for parar para pensar nesse sentido. Então, a ideia do sagrado é um germe divino que está dentro de nós, na consciência. O Livro dos Espíritos reforça essa ideia, porque no Livro dos Espíritos coloca que as leis de Deus estão na consciência humana. E por mais rudimentar que essa consciência seja, a presença de Deus ali habita. Então é por isso que, desde aquele homem que está no início da sua caminhada evolutiva, você tem ali a ideia de sagrado. Enfim, mas o tema da noite, se crês em Deus, nos dá inicialmente a ideia de crença, né? Se crês em Deus, nos remete à ideia de crença.
E para que a gente que está acostumado a estudar um pouco doutrina espírita, filosofia, essa coisa toda, para poder ajudar a gente a fazer uma palestra, por exemplo, a gente sabe que crença é diferente de saber. Então, quando você fala assim, se crês em Deus, você tá dando a ideia do quê? Crês, crença. E crença é diferente do conhecimento. Crença é diferente de saber, vocês concordam comigo? Então, o crer em Deus daria para nós essa ideia um tanto quanto importante para nós, mas imprecisa. Porque Humberto de Campos, em um dos seus livros, eu não sei se é boa ou nova, eu não vou me arriscar a dizer a obra para que não me falhe a memória. Mas Humberto de Campos tem, em uma das suas obras, uma seguinte afirmação: hoje já não cogito mais de crer, porque sei. O que ele está querendo nos dizer com isso? Que a ideia da crença, ela também se aprimora. Ela é importante em determinado patamar evolutivo para os espíritos, porque a crença é determinado norte, é determinado combustível que muitas vezes nós precisamos ter para que a gente possa ter resignação da nossa caminhada. Mas a crença, ela não é o ponto final dentro das nossas concepções de sagrado, dentro das nossas concepções de divino. Existe toda uma caminhada de aquisição de conhecimento para que a gente possa um dia chegar no saber. Então, um espírito que sabe da existência de Deus é diferente de um espírito que crê na existência de Deus. A crença ela é importante, mas ela vai saciar o espírito em determinada trajetória percorrida no sentido evolutivo. Depois que ele esgotar aquela trajetória, a crença já não se sustenta mais, porque as aquisições já foram tantas e o aprofundamento nas ideias de Deus e do sagrado, da providência divina, que hoje ele já tem um conhecimento de causa sobre Deus, os seus atributos, né, e os seus propósitos para as nossas vidas. Então é diferente. Hoje não cogito de crer porque sei, né? Então, se a gente for parar para pensar, um espírito no meu nível evolutivo, ele está mais vinculado à crença. Mas um espírito que já percorreu determinada trajetória evolutiva, ele já está mais para o sentido do saber, que é completamente diferente. Então, a gente precisa falar disso de uma maneira preliminar, porque o saber é 2 mais 2 é 4. Você sabe disso, você não acha, né? E o achar e a crença, na verdade, ela é uma aposta. Agora, aí que está uma provocação maior. Por quê? Até esse saber, ele é insuficiente para você compreender a ideia de Deus. Se eu descartei a crença, eu também agora vou descartar o saber. Vai sobrar o quê para nós, então? Se você tira a crença, se você tira o saber, o que sobra? A gente vai perceber isso aqui daqui a um tempo. Eu vou falar isso para vocês no decorrer da palestra. Mas por que eu tirei o saber também? Porque o saber ele é insuficiente. O simples saber, o simples conhecimento, para que a gente possa entender Deus, ele também é insuficiente, porque o nosso saber, por mais que ele seja sofisticado, ele ainda é muito precário. Ele ainda é muito precário. Vou dar um exemplo para vocês de uma experiência que eu passei esses dias. Eu tenho um filho de 2 anos e meio e ele está numa fase de uma perguntação que todo mundo aqui que é pai, mãe, já passou por isso. Perguntação danada. E ele me levou a uma reflexão muito interessante, que eu vou trazer para a palestra de hoje, porque foi um material e tanto para a gente poder refletir. Ele ouviu o barulho de um trovão e de chuva. Aí ele falou assim: chuva, papai? Eu falei: chuva. Por quê? Primeiro, por quê? Aí eu entendi assim, por que chove, né? Na minha cabeça. Por quê? Por que chove? Tava querendo saber disso. 2 anos e meio, hein, gente? Aí eu falei assim: gente, como é que eu vou explicar por que chove? Você explica por que chove. Né? Porque perguntou por que tá chovendo. Aí eu expliquei em outras palavras, tá, gente? Para vocês eu vou explicar em outras, mas para ele não foram essas que eu vou explicar aqui. Falei assim: a chuva acontece por quê? Porque a água que existe na Terra, ela evapora
Ela cria um gás muito leve que sobe para a atmosfera, ele se aglomera e depois ele se precipita. Não é isso que a gente aprende? É um gás, é igual tampa de panela. A água chega a determinada temperatura, molha a tampa, cai as gotinhas da panela de feijão, cai a gotinha da panela de arroz. Foi essa explicação que eu dei. Então, quer dizer, esquentou, subiu o vaporzinho, chegou na tampa da panela, criou a água, precipitou, formou a nuvem, né? Forma a nuvem, que é uma aglomeração de gases ali. E não sei se eu estou também errado, tá, gente? Foi essa a explicação, acho que eu não estou totalmente errado. E aí, chove. Beleza. Aí expliquei a questão da tampinha da panela para ele, até tinha lá no fogão, mostrei, aqui, ó, tá vendo? Aí ele me falou, ele me perguntou o segundo porquê. Por quê? Eu travei. Porque aí eu teria que aprofundar o conhecimento. Vocês entendem? Então, olha para você ver como que o nosso conhecimento é frágil, gente. Nosso conhecimento é muito frágil. Para você falar que o simples saber dá conta da ideia de Deus. O simples saber. Se eu perguntar uma pergunta banal para vocês aqui, que horas são? Vocês vão olhar para o relógio e falar assim, 8h15. E eu perguntar por quê? Uai, porque o relógio está marcando. Porque o relógio está marcando 8h15. Você acha que você vai satisfazer isso uma criança? Numa perguntação, por quê? Não vai. Mas você sabe por que está marcando 8h15 o relógio? Porque lá na Babilônia, entre 1950 e 530 a.C., o pessoal começou a querer marcar o tempo através do sol. Então eles fizeram marcadores, né? Fizeram 12 marcadores a princípio, e que depois virou 24 marcadores, que indicou através do sol o tempo que a gente usa aí até hoje, o cronômetro, o tempo cronometrado que a gente usa até hoje, né? Agora, se você pergunta o segundo porquê, acabou, travei também. Então você vê quantos porquês o seu conhecimento resiste. Porque isso significa dizer até que ponto você consegue aprofundar o saber que você acha que sabe. Como que você pode falar que isso dá conta da ideia de Deus? Sendo que nem há dois porquê. Você quer ver se você tem um conhecimento bacana em determinado conteúdo? É se ele resiste a dois porquê. Tá? Você tem um conhecimento bacana, assim, um nível cultural razoável. Se o seu conhecimento resistir a dois porquê, tá legal. Mas a 3 eu acho difícil. Então, também não é o conhecimento, o saber que pode dar conta de Deus. Aí a gente precisa ir para a pergunta 10 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta a espiritualidade assim: é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Não, porque falta-lhes um sentido. Olha que interessante para nós. É dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Não, porque falta-lhes um sentido. E na pergunta 3, os espíritos nos falam que a nossa linguagem ela é insuficiente para poder explicar determinadas coisas que estão acima da nossa inteligência. Então, primeira coisa, Deus é uma ideia que está acima da nossa inteligência. Ponto. E segundo, para que a gente possa compreender a natureza íntima de Deus, nos falta um sentido. Então vejamos que isso já exclui qualquer possibilidade de a gente querer nos arriscar num aprofundamento maior nesse sentido, num aproveitamento maior nesse sentido. E aí a gente volta à necessidade da crença, porque a crença é aquilo que vai nos sustentar, dando conta das nossas necessidades imediatas, até nós podermos conquistar determinados patamares evolutivos, para que finalmente esse sentido que nós ainda não possuímos, nós possamos conquistá-lo. E aí sim entrar numa ideia mais profunda da concepção de Deus e da aplicação das suas leis para a nossa vida cotidiana. O tema é um pouco complicado da gente tentar explicar assim de uma maneira mais didática possível, mas é o máximo que eu estou conseguindo fazer.
Tá? Então, a crença é aquilo que é importante para o espírito, mas ela é transitória. Porque um dia ela vai desencadear no saber, e um dia ela vai eclodir nesse sentido que nós ainda não possuímos. Isso que a gente precisa entender. Esse sentido que nós ainda não possuímos. Então, quando nós falamos isso, a gente precisa entender que não é um desvalor à crença, não é nenhum desvalor ao saber, é só uma compreensão que tanto a crença como o saber são etapas temporárias na caminhada evolutiva do espírito, até que finalmente ele possa despertar para esse sentido que ele ainda não possui. Né? Ele vai despertando naturalmente através de um exercício dentro do campo da crença, dentro do campo do conhecimento, a fim de que ele possa ir se exercitando nessas duas faixas anteriores, para que ele se faça merecedor de ir galgando degraus cada vez mais altos na sua ascensão. Agora, quando nós falamos de crença, já que nos falta esse sentido para poder nos aprofundar na ideia de Deus com uma maior destreza, com uma maior qualidade, esse sentido que nos falta, essa questão de perceber Deus, nós podemos, dentro da nossa crença, despertar para isso através de uma visão de propósito dentro das experiências das mais variadas que nós atravessamos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Porque a ideia de propósito, a ideia de acreditar que algo não é por acaso e que acontece na nossa vida, é uma maneira de nós irmos vencendo esses primeiros obstáculos. E é uma maneira de nós, como espíritos ainda muito distantes do verdadeiro aprendizado das questões mais profundas da providência divina, irmos nos qualificando. Por que eu digo isso? Porque quando nós temos essa ideia de propósito, e em grande medida o conhecimento espírita nos proporciona um material riquíssimo nesse sentido, nós vamos, de certa forma, tendo um ato de resignação, compreendendo que muitas vezes o sentido de cada experiência vivida por nós vem depois da experiência vivida. E isso é quase que geral na vida da gente. Pensem vocês comigo. A maior parte das nossas experiências, nós vamos compreender o porquê delas depois que a gente viveu aquelas experiências que nós vivemos. Não é assim que funciona? Então, assim, por mais difícil que seja a experiência, é depois que você passa por ela e que você tem um certo distanciamento emocional daquela experiência, é que você vai conseguir fazer o balanço dos aspectos positivos e negativos, principalmente dos positivos que serviram para o seu engrandecimento. Então, o que a gente precisa, enquanto esse sentido na explicação do porquê da nossa experiência ainda não nos chega? A gente precisa ter a crença, a gente precisa ter a confiança, nós precisamos ter a resignação, porque a resignação é um resultado imediato da crença. Porque o sentido, muitas vezes, só vem depois. A explicação das nossas experiências é muito difícil vir antes e é muito difícil vir no ato que elas estão sendo vividas. Então é por isso que nas obras de André Luiz, por exemplo, nas obras espíritas, é muito comum que a gente veja que os espíritos eles só vão compreender o porquê que nasceram em determinada família quando eles estão no mundo espiritual, por exemplo. O porquê que exerceram determinada profissão. Ou seja, o sentido ele é sempre tardio na nossa condição evolutiva. O sentido ele é sempre tardio. Então, para que a gente possa dar conta dessas incompreensões, enquanto nós estamos evoluindo, nós precisamos de uma forte crença em Deus, para que um dia ela possa se tornar saber. Porque esse saber já nos dá um nível de serenidade mais profundo e encarar as experiências divinas, as experiências da vida, né? Que na verdade são divinas, porque tudo que nos ocorre para o nosso engrandecimento espiritual. Todas as situações da nossa vida concorrem para o nosso engrandecimento espiritual. Por mais que elas sejam fruto do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Fala assim, Ives, mas você está falando que toda experiência concorre para o nosso engrandecimento espiritual? Mas tem muitas escolhas erradas que eu faço na vida
porque eu sou dotado do meu livre-arbítrio. E como que você pode dizer que isso concorre para o meu crescimento espiritual? Porque a partir delas, você chegará à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que aquele não é o caminho. Então, de certa forma, aquela frustração, ela te serviu como uma espécie de amadurecimento que você precisa para o seu engrandecimento. Por mais que tenha sido resultado do seu livre-arbítrio. Por mais que tenha sido resultado de uma má escolha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem as más escolhas e existem o resultado das nossas expiações e das nossas provações, né? A gente precisa entender em matéria de doutrina espírita que a gente tem 3 caminhos, né? Aliás, 4 caminhos das quais nós podemos gerar determinadas experiências para a nossa vida. O primeiro são os das expiações. O que são as expiações? Expiações são compromissos espirituais que nós trazemos do passado por algum débito contraído. Ou seja, se eu fiz mal a alguém, aquilo entra dentro da contabilidade da minha própria consciência como um saldo negativo, vamos dizer assim a grosso modo. E por mais que as leis humanas não tenham atentado pelaquilo que eu fiz, as leis divinas ninguém consegue furtá-la. Ninguém consegue enganar. Então, em algum momento eu vou ter que resgatar. Expiação é justamente isso. A nossa vida tem muita expiação que a gente traz do passado. Determinadas, principalmente, gente, em 3 instâncias que se dá a expiação. Problema de saúde, geralmente congênito. Por exemplo, uma criança que reencarna com um problema de saúde ali, problema cardíaco, um problema pulmonar, uma microcefalia, uma hidrocefalia, síndrome de Down, tudo isso tem a ver com o passado, porque você não encontra causas, apesar da biologia explicar, espiritualmente falando, você não encontra causas, já que uma criança ela deveria ser destituída de pecado, dentro da visão teológica tradicional. Concordam comigo? Né? Então, por que uma criança está, de certa forma, passando por esse sofrimento? Quer dizer que foi um acidente biológico que passou despercebido por Deus? Não. Somos espíritos imortais que temos muito o que resgatar de outras experiências do passado. Então, esse é um primeiro dado. Geralmente se dá através de problemas de saúde, problemas sociais financeiros que são persistentes na nossa vida. Isso aí, em grande medida, pode ter sim a ver com mau uso do dinheiro em existência passada, pode ter, né? Através, muitas vezes, da aquisição de bens por meios ilícitos. E aí o indivíduo reencarna com uma dificuldade financeira terrível, porque muitas vezes usou meios ilícitos para obter no passado e está tendo que expurgar. Só um exemplo, tá, gente? Então, existe a questão de problemas afetivos também, né? A pessoa foi tão mal conduzida no sentido afetivo dos seus relacionamentos que depois nada nesse sentido dá certo para a pessoa. Tá? E a pessoa vai, às vezes, só atrair determinadas companhias que vão frustrá-la nos seus anseios de afetividade plena. Isso pode ter a ver com uma má condução também da sua vida afetiva no passado. Então, são as 3 grandes questões: finanças, saúde e afeto, que geralmente são através dessas questões que as nossas expiações, eu não gosto da palavra karma, porque a karma não é uma palavra propriamente espírita. Karma é uma palavra da cultura oriental, do budismo. Né? Por que eu não gosto da palavra karma? A gente usa de maneira didática, tá, gente? Porque no karma, o espírito tem como retroceder. Ou seja, no karma, o espírito tem como ter uma reencarnação pior do que foi a anterior, no sentido evolutivo. É como se ele involuísse. É por isso que em determinadas culturas você tem que o karma pode inclusive te fazer reencarnar num corpo de um animal. Então, por isso que a palavra karma, dentro da sua etimologia, ela é imprópria para definir essas questões em matéria de doutrina espírita. Nós costumamos falar lei de ação e reação, a expiação, os nossos compromissos a serem resgatados. Então, isso é algo que faz parte da nossa trajetória, né, espiritual. Outra coisa são as nossas provações. Então, existe a provação também, que é diferente da expiação. Se a expiação já é algo que eu preciso resgatar,
A provação é algo que eu escolhi para me fortalecer espiritualmente. Ou seja, a expiação você não escolhe. A expiação você tem que passar. Você escolhe muitas vezes o gênero da expiação, mas você não escolhe a expiação, né? Agora, a aprovação ela já é uma escolha que a gente faz. Ou seja, eu vou ter que reencarnar de tal e tal jeito para que eu possa me testar, e o nome já diz provação, prova, para que eu possa me testar a fim de que eu possa me sentir capaz de viver essa realidade que eu acho que eu consigo viver. De sustentar essa realidade íntima que eu acho que eu consigo sustentar. E aí você pede uma provação a fim de que você possa se fortalecer espiritualmente dentro daquilo. Ou então a pessoa pede uma provação, pede determinada restrição para que ela possa cumprir determinada tarefa com eficiência, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, até um pouco hilário, né? Que está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Lá no capítulo sobre a reencarnação, capítulo 10, se eu não me engano, tem um capítulo lá intitulado Reencarnação. E aí, eles estão lá, Alexandre, André Luiz e alguns companheiros, eles estão verificando o caso da reencarnação de um espírito, que é muito interessante que esse espírito ele tem determinada liberdade para selecionar traços fisionômicos da sua aparência no corpo físico. Tudo através de recurso magnético. E aí, esse espírito que tinha a possibilidade de selecionar traços, vamos dizer assim, fisionômicos mais bonitos, o espírito para e fala assim, não vou selecionar esses traços fisionômicos mais bonitos. Vocês leem lá no livro, Missionários da Luz. Eu vou selecionar traços fisionômicos não tão atrativos assim, para que eu possa não ser tentado a cometer determinados desvios durante a existência física. Olha que interessante. Então, quer dizer, aí lendo isso, eu falei assim, isso quer dizer que a pessoa escolhe renascer feinha, renascer destituída de aparência física. Não estou falando em todos os casos, tá, gente? Estou falando nesse caso específico. Para que ela possa, a partir daquele não ibope, daquele não ibope de si mesmo, cumprir determinada questão? Pode ser que aconteça. Por quê? Porque o assédio vai ser menor, não vai se dispersar tanto e vai focar, né? Geralmente na sala de aula é assim, né? O mais feinho estuda mais. A gente fala assim, não, está até compensando. Mas muitas vezes é porque está focando, gente. Não tem tantas distrações como seriam as distrações de alguém que seja muito assediado. É por isso que você vê nenhum espírito desse mais evoluído, uma beleza exuberante, gente, né? Você vê um espírito Chico Xavier, por exemplo, apesar que eu, particularmente, não acho que nem cabe em linha de conta ficar analisando a estética do Chico Xavier, porque, né, ele transmitia tanta ternura que você não consegue nem falar que é feio ou bonito, né? Parece uma figura neutra nesse sentido. Mas espíritos da envergadura de Chico Xavier e de tantos outros, Sócrates, por exemplo, era conhecido como a feiura em pessoa na Grécia Antiga e tal. O Chico Xavier também destituído ali de uma forma mais harmônica, vamos dizer assim. Um espírito, por que renasce assim? Às vezes para não perder tempo com distrações. Eu já desconfiava disso. Depois que eu li no livro, aí eu falei assim, poxa, é isso mesmo. Às vezes o espírito ele pede isso para que ele possa ter foco dentro do seu trabalho a ser cumprido. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a aprovação se trata de um pedido limitador para que o espírito possa se fortalecer em outros sentidos. Isso significa provação. Não existe expiação, mas o espírito pede determinado teste, porque ele quer provar para si mesmo e para a própria consciência que ele já possui determinada aquisição capaz de lidar com aquela situação adversa. Então isso é provação. Agora, existe também, gente, o resultado das nossas escolhas. Nem tudo é provação, nem tudo é expiação. Entra no meio disso também o nosso livre-arbítrio. Entra no nosso livre-arbítrio, né?
Porque quando a gente está falando de provação e expiação, nós estamos falando daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala para a gente o seguinte: a realidade anterior das nossas aflições. Realidade anterior das nossas aflições. Causas anteriores das nossas aflições, melhor dizendo. Então, provação e expiação é causa anterior. Agora, causa atual das nossas experiências é fruto da nossa escolha. E isso escapa ao sentido e ao conceito de provação e expiação. Então, você tem também as suas escolhas individuais. E você também tem fatores contingenciais. Por isso que são 4 fatores que eu citei no início. Você tem expiação, você tem provação, você tem a sua própria escolha, através do seu livre-arbítrio, e você tem fatores contingenciais. O que é fator contingencial? Fator contingencial são situações do planeta, que são próprias do nosso planeta. Você não vai dizer que uma unha encravada no seu pé foi uma escolha. Você não vai dizer que uma unha encravada no seu pé foi uma provação e uma expiação. É um fator contingencial. Você não vai falar que, às vezes, você está passando na rua, um passarinho fez cocô na sua cabeça, aquilo ali faz parte de uma escolha sua, provação ou expiação. Não, você está sujeito a isso. E existem muitos males que podem nos ocorrer. Você vai falar assim, por acaso? Não é por acaso, porque o espírito pode reprocessar isso aí e extrair elementos para o seu engrandecimento. Não são casuais, mas são contingenciais. É um pouco diferente. Porque o casual é quando aquilo não representa nenhuma possibilidade de sentido para o espírito. Então a gente sabe que isso não existe. A casualidade não existe no dicionário espírita, mas a contingência existe. Tanto é assim que Jesus passou por toda a experiência que ele passou sem provação. Jesus não escolheu a provação ali, dentro de algum teste que ele impôs a si mesmo. Não teve isso. Jesus não teve expiação porque ele não tinha um passado a ser resgatado. Jesus não teve a sua experiência afunilada pelas suas escolhas. Não foi má escolha de Jesus que fez com que ele passasse pela situação que passou. Foi o que então? Se não foi escolha, se não foi provação e se não foi expiação? Foi contingência do mundo. Ou seja, o mundo, na sua condição, ele por si mesmo representava algo hostil para a figura do Cristo, que já possuía um patamar muito evoluído, muito acima das vibrações que estavam no mundo, com seus riscos, com as suas dificuldades, com seus empecilhos. Tá certo? Então a gente tem que considerar sempre esses 4 fatores na nossa vida. E esses 4 fatores, eles vão ser por nós bem vividos quando nós tivermos uma conexão que todos eles, de certa forma, são providenciais para o nosso crescimento a partir de uma crença em propósito, uma crença de propósito, que é uma crença de que esses 4 fatores que eu citei são indispensáveis para o espírito sair do lugar. E que se não fossem eles, dificilmente nós teríamos uma caminhada satisfatória em busca das nossas aquisições espirituais, em busca do objetivo espiritual que é a nossa evolução. Então, esses 4 fatores são os fatores que nós precisamos para a nossa educação. Tá? E para que a gente possa vivê-los bem, nós precisamos ter uma crença bem vivida, ter uma crença de propósito. Porque acreditar em Deus, se crês em Deus, é você também ter uma ideia de propósito. Não sei se vocês já ouviram a expressão hálito do Criador, hálito divino. Vocês já ouviram essa expressão na literatura espírita? Quando fala assim, hausto da criação, hálito divino. Essa nomenclatura é uma nomenclatura que está lá em Emmanuel, por exemplo, quando ele fala hálito divino e André Luiz. Se a gente fala hálito divino, o que é hálito, gente? Toda vez que a gente fala, ou toda vez que a gente faz assim, a gente sente o nosso hálito. Mas para sentir o próprio hálito, nós precisamos de uma certa proximidade, concorda comigo? Para você sentir o seu próprio hálito, você precisa de uma proximidade. Quando fala o seguinte, hálito do Criador, hálito divino, significa o quê? Uma proximidade com Deus.
essa proximidade com Deus só vai acontecer a partir do momento em que nós tivermos uma crença firme nos propósitos de Deus, independente da experiência que nós estejamos atravessando. Então, quer dizer, aquela crença de que existe um propósito, por mais que nós não estejamos entendendo ele naquele momento em que nós estamos atravessando, é aquilo que, de certa forma, vai fazer com que a gente desperte para a espiritualidade, que é aquilo que nós precisamos para poder nos aproximar de Deus. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando do propósito da religião, do objetivo da religião. Toda religião, ela tem como fundamento central despertar no religioso a religiosidade, que, em outras palavras, é a espiritualidade. E essa espiritualidade, ela só vai acontecer a partir do momento em que, através da concepção de propósito, eu vou me aproximando do Criador através dos meus sentidos, através do exercício que eu vou desenvolvendo dessa minha capacidade de sentir. Porque na pergunta 244 do Livro dos Espíritos tem um questionamento muito interessante para nós. Esse questionamento diz o seguinte: os espíritos veem a Deus? Interessante isso aqui. Os espíritos veem a Deus? Ou seja, a partir do momento em que eu esteja desencarnado ou encarnado, não especifica, né? O que a pergunta diz é se os espíritos, independente se estejam encarnados ou desencarnados, veem a Deus. E a resposta é: os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Os espíritos superiores o veem e o compreendem. Olha que interessante, os espíritos inferiores, eles estão no campo de sentir Deus. Sentir Deus, portanto, é nos aproximar desse hálito divino através das nossas experiências, ressignificadas com esse olhar de propósito em tudo aquilo que a gente vive. Então isso é uma forma da gente começar a sentir a Deus. E o adivinham por quê? Porque compreender a Deus não está no nosso momento evolutivo de compreender ainda. A gente especula muito, mas pouco compreende da ideia de Deus. Os espíritos superiores o veem e o compreendem. Então, isso é de fundamental importância para nós, a fim de que a gente possa perceber que no nosso estado evolutivo, porque quando os espíritos falam que os espíritos inferiores o sentem e o adivinham, eu acho que ele está falando de nós, dos espíritos inferiores, pelo menos de mim. Então, sentir Deus é você poder participar das suas experiências, você viver as suas experiências com essa visão de propósito, sentindo Deus, o Deus imanente, para que um dia nós possamos perceber o Deus transcendente. Vocês já ouviram falar dessas duas características dos atributos da providência divina? A imanência e a transcendência? O Deus imanente é quando essa visão de propósito permite nos enxergar com profundidade todas as nossas experiências vividas e extrair dela engrandecimento pessoal. Quando o espírito consegue vivenciar essa realidade, ele entra em contato com Deus imanente. O Deus transcendente, que seria esse Deus que os espíritos superiores já conseguem ver, precisam atravessar primeiramente essa percepção do Deus imanente que está na família, que está no trabalho, que está nos nossos relacionamentos, que está nas nossas experiências. Então, quando a gente consegue observar, partindo para uma questão mais concreta, que a sua família, independente dela seja de difícil trato ou de fácil convivência, existe um propósito, você consegue se aproximar desse Deus imanente. Quando você está vivenciando um trabalho que, por mais que você não goste, está representando um sustento para a sua vida, um sustento que ainda que seja temporário, e você consegue ver, por mais que você não consiga enxergar de momento, você consiga compreender que por trás daquilo existe um propósito, você consegue se aproximar desse Deus imanente. Família, trabalho, experiências dos nossos relacionamentos, muitas vezes em faculdade que a gente faz, no trabalho e tal. Quando nós vamos percebendo que nada disso é por acaso, há uma aproximação desse Deus imanente, e essa aproximação se chama ganho de espiritualidade.
no espírito reencarnado. Ganho de espiritualidade. Porque se a gente for parar para pensar, espiritualidade nós não vamos conquistar, gente, assistindo um congresso espírita, nós não vamos conquistar espiritualidade tomando um passe na casa espírita, na água fluidificada, ou então numa reunião mediúnica. Não é assim que a gente adquire espiritualidade. Espiritualidade que represente evolução espiritual, a gente adquire no cotidiano, nos nossos relacionamentos, dentro da família. Às vezes a gente traz essa visão equivocada de uma compreensão tradicional, teológica tradicional, que o nosso momento de servir a Deus é o momento em que nós estamos, por exemplo, na casa espírita. Que nós estamos aqui. Então nós estamos no nosso momento com Deus. Essa é uma concepção absolutamente ultrapassada. Porque o contato que a gente tem com Deus imanente é o Deus que possa estar presente em todas as situações da nossa vida, que está muito mais lá fora do que aqui dentro. Então isso aí eu costumo dizer nas palestras, porque às vezes a gente tem essa visão equivocada, que é uma visão da religião mesmo. Ah, eu vou lá para ter o meu momento com Deus, eu vou lá para tomar o passe. Não. Você está aqui com um momento com Deus, porque Deus está imanente, está em todos os lugares. Mas aonde você vai ter mais efetividade nessa presença de Deus na sua vida é lá fora, através dos desafios que a vida te impõe e que precisam ser superados. Né? Porque senão o movimento de vir para cá pode ser inclusive um movimento de fuga, um movimento da gente poder querer, de certa forma, nos limpar, para que a gente possa nos sujar de novo, como se fosse uma espécie de banho. Ah, eu vou entrar no chuveiro para depois eu me sujar de novo. Quer dizer, o seu chuveiro, a sua limpeza deve acontecer em toda a experiência que você tenha contato na sua vida cotidiana. Deve ser uma possibilidade de limpeza. E não só aqui o passe. Porque esse passe que a gente toma aqui na casa espírita, ele só nos alivia temporariamente. Mas o que realmente vai filtrar o espírito das imperfeições é a experiência que ele precisa vivenciar no seu cotidiano. A verdadeira filtragem das impurezas que a gente traz é nos desafios da vida. Não é num momento ou outro que a gente vai participar de uma reunião mediúnica. Não estou invalidando, tá, gente? Mas não é do momento para o outro que a gente vai tirar numa reunião mediúnica, numa água fluidificada ou num passe. Não é assim que se extrai imperfeição. A gente extrai imperfeição do nosso comportamento a partir do momento em que nós temos a oportunidade de, no nosso cotidiano, despertar virtudes no nosso comportamento. Porque a palavra virtude pode ser um pouco mal interpretada quando nós atribuímos a ela o sentido de santidade. E quando você fala de homem e mulher virtuoso, não é você falar de homem e mulher santo. Homem e mulher virtuoso e virtuosa são aqueles que conseguem resistir ao mal, à tentação do mal. Então, toda vez que existe a resistência a um mal que possa nos acometer e possa nos desviar do caminho, há aí virtude. Então, virtude seria um movimento de resistência. Porque às vezes a gente acha que virtude é uma condição de santidade, né? Não. Santidade, ela é conquistada, a condição de santo, a condição de anjo, vamos dizer assim, melhor dizendo, angelical. A condição de espírito puro, ela é conquistada a partir do momento em que nós somos exercitados na virtude. Então, é muito mais fácil a gente exercer virtude lá fora do que aqui dentro. Não é um ambiente favorável para a gente exercer virtude aqui dentro. Por quê? Porque todos nós estamos propensos, num ambiente como esse, a sermos pressionados de agir de maneira padrão. Então, assim, dentro de um centro espírita, você não vai imaginar nunca uma pessoa deseducada, te tratando mal, xingando um palavrão, né, com má intenção ali, não sei o quê. Dificilmente. Né? Esse não é um ambiente próprio para isso. Mas lá fora, a gente vai lidar com essas adversidades. Então, quando nós estamos falando de limpeza e de cura espiritual, nós estamos falando de cura do quê? Das nossas imperfeições. E para que a gente possa nos curar dessas imperfeições, nós precisamos ter uma crença em Deus, né, no sentido de propósito, e encararmos os nossos verdadeiros desafios que estão na nossa luta diária.
porque senão aqui acaba sendo um movimento de acomodação para nós, de acomodação espiritual. Então eu vou ali, eu tomo o meu passe, eu saio bem e pronto. Continuo acomodado. Não sei se vocês já ouviram falar da etapa, a gente já está entrando no minutinho final, das etapas que o Chico Xavier colocou do Espiritismo na vida da gente. E ele colocou 3 etapas do Espiritismo na vida da gente para a gente poder encerrar a nossa palestra. O momento em que a gente chega. Geralmente, no momento que a gente chega, a gente está precisando de um consolo. Porque, na maioria das vezes, nós chegamos movidos pelo sofrimento, pela dor e sofrimento. Ou por algum tipo de angústia, nem que tenha sido uma angústia no campo intelectual, mas nós somos movidos por essa espécie de angústia. Então você tem ali uma espécie de consolo dentro daquela angústia que você está passando. Então, beleza, a fase da chegada. Depois do consolo vem o entendimento. Ou seja, o momento em que você chega na doutrina espírita, o momento em que a doutrina espírita começa a entrar para dentro de você, esse momento de introjeção em que a doutrina espírita começa a adentrar o seu coração, esse momento é o momento do entendimento. Ou seja, passado o momento do consolo, você caminha para o entendimento. Você pode estacionar no consolo, concorda comigo? A pessoa pode ficar a vida inteira no campo do consolo. O que é o campo do consolo? Vim aqui, receber os benefícios que eu tenho para receber, ter determinada orientação ali. Consolo, vai ficar nessa fase a vida inteira. Você pode pular de fase, que é você ir para a área do entendimento, ou seja, doutrina espírita é consolo e é entendimento. Você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai procurar sentir a vibração do conhecimento que você está recebendo. Então, esse sentido é quando a doutrina espírita vai entrando para dentro de nós. Você pode parar nisso também. Mas existe uma terceira etapa, que é quando a doutrina começa a sair de nós. Então, isso é muito interessante que o Espiritismo coloca, que o Chico Xavier, de certa forma, ilustra para nós, que esse movimento de saída do Espiritismo de nós é a capacidade que nós temos de converter teoria em prática. Então, você tem o consolo, você tem o entendimento e você tem a prática. A prática já seria essa terceira etapa da doutrina espírita, que eu acho que é o objetivo não só da doutrina, mas de toda a religião, né? O Chico Xavier falava dessas 3 etapas em matéria de doutrina espírita, porque ele sabe que o movimento natural de todo religioso é buscar se acomodar na zona do menor esforço, na sua zona de conforto no sentido espiritual. Então a gente entra numa certa paralisia espiritual que nós não podemos permanecer. E esse é o grande propósito que a doutrina espírita nos apresenta através de todos os seus ensinamentos. Então, eu agradeço a vocês, espero que o tema tenha sido elucidado, desejo a todos muita paz e até a próxima.